tudo bem com vocês? Aqui é a Gabs e vocês estão no meu canal Little Fangirl. Eu postei há algum tempo um vídeo aqui no canal ensinando vocês, mostrando pra vocês qual é a melhor ordem pra vocês lerem os livros da Cassandra Clare, As Crônicas dos Caçadores de Sombras. Eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem, pra vocês não ficarem confusos de como ler os livros da Cassandra Clare da melhor forma possível e sem pegar nenhum spoiler. Então não se esqueça de assistir o vídeo depois de assistir este. Porque eu pensei, tá, eu já mostrei pra eles qual é a melhor forma que eu acho que eles devem ler estes livros. Então hoje eu vim dizer por que eu acho que vocês devem ler estes livros. Além de motivos sentimentais. Por quê? Os Instrumentos Mortais, a primeira série dela, foi uma das razões de eu ter começado um canal no YouTube. Foi a primeira série de livros que eu acompanhei. Além desses motivos sentimentais, eu decidi trazer motivos mais concretos e em relação às estruturas da história de coisas que eu gosto muito. Sim, os livros têm falhas como qualquer outro livro. Às vezes a história tem furos, às vezes tem coisas que acontecem que eu não gosto, às vezes a história é ofuscada por romance e drama, mas mesmo assim, são os melhores livros que eu já li até hoje, então eu decidi mostrar pra vocês o porquê que eu gosto tanto. A primeira coisa, e pra mim a mais importante, é a diversidade dos personagens. Aqui a gente vai ter personagens de várias etnias, várias orientações sexuais, identidades de gêneros diferentes. Então aqui a gente vai ver uma variedade muito grande. Que isso traz uma realidade muito importante pro livro e uma representatividade. Vocês sabem que representatividade é uma tecla que eu bato muito aqui no canal. E se vocês não viram o vídeo onde eu falei do livro que mais me representou, eu vou deixar o link aqui nos cards pra vocês assistirem. Vale a pena assistir pra vocês saberem um pouquinho mais sobre o que eu acho sobre representatividade. E eu consegui ver isso melhor em Lord of Shadows, que é o novo lançamento dela, Senhor das Sombras. Em todos os livros tem isso, mas eu senti que aqui teve uma personagem muito importante nesse sentido de diversidade, que eu precisava colocar isso como o primeiro motivo de eu amar os livros da Cassandra Clare. Em segundo lugar, a gente ainda tem os personagens, que é o desenvolvimento deles. A gente nunca vai ter um personagem que vai começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. A gente sempre vai ter um desenvolvimento muito importante dos personagens. A gente vai ver como eles começaram, como eles chegaram até o fim e como eles terminaram o livro. E como tem muitas séries, alguns personagens eles vão evoluindo, mesmo que a série deles tenha acabado. Por exemplo, a Claire e o Jace, eles aparecem em Os Artifícios das Trevas, e a gente vê um amadurecimento deles desde o final da série da Claire e do Jace. Então eu acho isso sensacional, que ela nunca cansa de desenvolver os seus personagens. Porque os personagens, apesar da história ser muito boa ou não, os personagens é quem tá contando a história pra você. Então, pra mim, personagem é a coisa mais importante de qualquer livro. E a Cassandra Clare desenvolve, constrói os personagens dela como ninguém. E isso já puxa pro terceiro motivo, que é todo personagem importa. Você acha que não, você acha que não vai ter um desenvolvimento legal, mas aquele personagem vai ser importante pra qualquer coisa, mesmo que seja só pra colocar a culpa nele. O próximo motivo é uma coisa que tem muito a ver com o primeiro motivo, que apesar de serem livros de urban fantasy, que é fantasia urbana, tem aspectos que podem ser relacionados com a nossa realidade. Tem essa questão entre Downworlders, que são seres do submundo que têm sangue de demônio, e os Shadowhunters, que são humanos com sangue de anjos. Então tem essa coisa dos Shadowhunters se sentirem superiores aos Downworlders, e ela trabalha essa diferença entre as raças. Isso é uma coisa que a gente pode aplicar no nosso cotidiano, como a questão dos brancos se sentirem superiores às outras etnias. Então eu gosto muito como a gente pode ver aspectos fantásticos que ela coloca no livro dela, a gente se relacionando na nossa vida real. Por exemplo, os Shadowhunters, eles não aceitam muito bem uma relação homoafetiva entre os Shadowhunters, então ela vai trabalhar aquilo. Isso é uma coisa que a gente vê também, grupos conservadores não aceitando união homoafetiva. Eu amo o fato da gente conseguir ver a nossa realidade nos livros dela. O 5 motivo é um dos que eu mais gosto de observar, que é o amadurecimento da escrita da autora, porque ela tem 13 livros publicados no mundo dos Shadowhunters, então a gente vê um amadurecimento explícito no livro dela, desde Cidade dos Ossos até Senhor das Sombras, que foi o primeiro livro que ela publicou até o último publicado. A gente vê como ela trata diferente os personagens desde o primeiro livro, como as decisões dela vêm amadurecendo e como ela vem destruindo alguns tabus que ela mesma tinha. Porque, por exemplo, em Cidade dos Ossos a gente tem rivalidade feminina muito forte entre Clary e Izzy. Só que aí agora, nessa nova série, depois de muitos livros publicados, a gente tem empoderamento feminino muito grande. Então a gente vê alguns preconceitos que a autora tinha desde o primeiro livro sendo desconstruído, um amadurecimento sendo criado. Que essa é uma das minhas coisas
favoritas de observar. Apesar de todo mundo falar, ai, são muitos livros do Shadowhunters, ai, ela não cansa de publicar série, mas cada série tem sua particularidade, tem sua própria atmosfera. Em As Peças Infernais se passa na era vitoriana, no século XIX, em Londres, é uma coisa mais romântica, você se sente em Londres da era vitoriana. Já Os Instrumentos Mortais se passa em 2007, em Nova York, começo de guerras, muitos vilões fortes em Os Instrumentos Mortais, outra atmosfera totalmente diferente. E aí a gente já tem Artifícios das Trevas, que são consequências de Os Instrumentos Mortais, em Los Angeles, numa atmosfera totalmente diferente, com relacionamentos totalmente diferentes. Porque pra mim, Artifícios das Trevas, o relacionamento mais importante não é o relacionamento amoroso, mas um relacionamento familiar, que os nossos personagens principais estão dentro de uma família. E eu acho isso incrível, como cada livro muda esses relacionamentos. Por exemplo, em As Peças Infernais, o triângulo amoroso é o grande relacionamento. E é um triângulo amoroso muito bem construído. Eu nunca vi ninguém reclamando desse triângulo amoroso. E aí a gente tem a segunda série, Os Instrumentos Mortais, que essa relação de amor entre Claire e Jace e os outros personagens, a relação de amizade é muito forte também. Já em Artifícios das Trevas a gente tem esse relacionamento familiar. Então você vê que cada série tem sua própria atmosfera. Uma coisa, né, que a gente nunca se cansa são personagens femininas fortes. E cada uma é forte do seu jeito. A Tessa, ela é forte por causa do seu conhecimento, porque ela é muito intelectual. A Claire é forte em acreditar nas coisas que ela acha certo, então ela sempre vai lutar contra as injustiças. A Emma é uma personagem fisicamente, treinamento mais forte do que os personagens masculinos, mas ela não é uma personagem insensível, uma personagem fria. Então a gente vê várias formas de personagens femininas fortes, e não só das principais. A gente tem a Christina, a Izzy, a Charlotte, várias personagens femininas fortes do seu próprio jeito, que aí nós, queridas garotas, podemos nos relacionar. E garotos também, com outros personagens fortes, como o Will, o Jace, o Simon, o Julian, que são fortes da sua própria forma. E eu acho que uma das coisas que mais afetaram a minha vida é como tem muita diversidade, muitas coisas que a gente pode se relacionar na nossa vida. É o meu porto seguro, é a minha âncora, porque muitas coisas que eu tenho problemas na minha vida, eu focalizo nos livros da Cassandra Clare, e são livros que me ajudam. Muitas coisas que eu aprendi na vida foram por causa dos livros da Cassandra Clare, coisas que ela colocou ali, realidade, que eu me senti, cara, eu não sou a única, sabe? Então, esse pra mim é o ponto mais importante, um dos mais importantes. Então, Cassandra Clare só acrescenta, não é mais um livro de fantasia. Então, pessoal, esses foram os meus motivos. Me contem quais são os motivos de por que vocês gostam dos livros da Cassandra Clare. Me conte se você ficou interessado por causa dos meus motivos e se você vai ler os livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, compartilhar esse vídeo. Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que às vezes o YouTube dá alô, que não avisa quando tem vídeo novo. Então ativa o sininho pra você nunca perder essa carinha aqui no YouTube. Eu deixei aqui mais 2 vídeos pra vocês assistirem, se vocês gostaram desse vídeo. Então foi isso, pessoal. Big beijos e até a próxima. Tchau!